Olá, turma, quem fala é o professor Alexander. Nessa videoaula a gente vai seguir, com o nosso estudo de ergonomia. Estamos então na parte 2 e parte final, desse estudo de ergonomia. E a gente vai começar falando sobre o funcionamento do metabolismo humano, dando sequência àquele estudo sobre os aspectos fisiológicos, os aspectos humanos que a gente precisa entender para projetar esse posto de trabalho considerando a ergonomia. Tá bom? Vamos pro vídeo. Então, funcionamento do metabolismo humano. O metabolismo está relacionado com a demanda energética necessária para realizar um esforço muscular. Então, o metabolismo está associado justamente a essa energia que a gente precisa para realizar uma tarefa. A energia não é perdida, não é gerada, ela é transformada. Então, a gente tem uma energia que a gente adquire por alimentação. Essa energia ela vai ser transformada em movimento através de um processo metabólico. A energia do corpo provém da alimentação. Nessa situação, o corpo humano pode ser comparado com uma máquina térmica, em que os alimentos fornecem energia por meio de uma complexa reação química, como é numa máquina. Você transforma por meio, por exemplo, de uma reação química, por exemplo, combustão, Você vai transformar aquela energia em um movimento, em uma energia mecânica, por exemplo. Como discutido, a fadiga muscular pode advir de um esforço físico contínuo e localizado em alguns músculos. Além disso, a fadiga também ocorre quando o estado físico é realizado durante longos períodos de tempo. A energia necessária a essas forças e movimentos é fornecida ao músculo pelo coração, pelos pulmões, nesse processo de metabolismo. Então, com o metabolismo, nosso corpo vai fornecer a energia para que a gente suporte esse esforço físico que a gente vai realizar durante um longo período de tempo. Assim, o estudo do metabolismo humano permite estimar uma relação entre tempo e intensidade de trabalho adequados ao trabalho das pessoas. Então, a gente vai conseguir chegar numa tabela, que é o que a gente vai ver, em que a gente consegue medir quanto de energia que é necessário em função da intensidade da tarefa. Quanto maior a intensidade, maior a energia, e a duração da tarefa. Quanto mais tempo, mais quantidade de energia também. Então a gente vai chegar numa tabela padrão para isso. E aí a gente pode pensar de forma matemática. Quanto de energia que o ser humano adquire por hora? É tanto. Então a gente vai distribuir as tarefas para ele de maneira a não ultrapassar essa quantidade de energia que ele é capaz de metabolizar. Entenderam? Então a ideia é justamente a gente conhecendo o metabolismo, a gente é capaz de direcionar as tarefas a esse operador de maneira a respeitar o seu limite metabólico. A potência energética, então normalmente a gente não usa energia, a gente usa energia em relação ao tempo, energia por minuto, por segundo, que é o que a gente chama de potência. Então a potência é a quantidade de energia por unidade de tempo. Potência energética exigida ao trabalho é um importante fator a ser considerado. Ela representa o consumo de energia por unidade de tempo, necessária para a realização daquele trabalho. A potência energética ela pode tanto ser medida em watts, quanto ser medida em quilocaloria por minuto, Quilocaloria por minuto. O watt é uma unidade de potência que é joule por segundo. Joule, que é o J, Aqui eu botei joule, Joule é J por segundo. Nem precisava botar isso aqui, Joule por segundo, J por S. Tá? Qual é a relação entre watt e quilocaloria por minuto? Então, como que eu faço para transformar essa unidade de medida que está em watt para quilocaloria por minuto? Bem, basta eu saber que para cada 1 watt eu tenho 0,0143 quilocaloria por minuto. Então, se eu tiver 200 watts, é só multiplicar isso daqui por 200 que eu vou ter o resultado em quilocaloria por minuto. Em ergonomia é importante conhecer o limite entre a geração e o gasto de energia na realização de um trabalho. Esse limite está em torno de 250 watts. Então, 250 watts, deixa eu fazer aqui a continha, 250. Se a gente quisesse ver esse limite em quilocaloria, a gente faria 250 vezes 0,0143, que vai dar aproximadamente 3,575. Vou botar 3,6 ali no limite, 3,6 quilocaloria por minuto.
Então esse é o máximo que a gente vai poder alocar, né, designar esse operador em relação à sua tarefa. É o máximo de energia que essa tarefa vai poder exigir por minuto, né, considerando esse limite típico de uma pessoa. Assim, trabalhos de potência energética superior a esse valor vão necessariamente precisar de pausas para descanso. Agora, se os trabalhos forem inferiores, podem ser executados por um longo período de tempo sem precisar desse intervalo de descanso. Então a ideia justamente de ter o descanso é dar um espaço de tempo para que o corpo consiga metabolizar mais energia, para que ele se recupere daquela energia a mais que ele gastou. Entendeu? Agora, quando a gente gasta menos do que o nosso corpo é capaz de metabolizar, aí a gente não tem necessidade desse intervalo para descanso. A tabela a seguir mostra a potência demandada por alguns tipos de trabalho. Então aqui, como eu falei com vocês, trouxe aqui um exemplo de tabela. Então, por exemplo, uma atividade caminhar a 4,5 km por hora exige aqui, 315 watts. Se a gente multiplicar 315, né, por 0,0... É 143, é isso? 315 vezes 143? É isso aí. 0,0143 vai dar 4,5, que é o que está ali do lado direito, né? 4,5 quilocaloria por minuto. E aqui tem vários exemplos. Caminhar 4 km por hora com um peso de 30 kg. Aí olha só a exigência aqui, 8,6 quilocaloria por minuto. Significa que está superior àquele 3,6 que a gente estipulou ali atrás. Significa que após realizar essa tarefa, ou durante a realização dessa tarefa, né, dependendo dessa distância, a gente vai ter que programar pausas para que o organismo dessa pessoa consiga recuperar a energia. E aqui tem vários exemplos, tá vendo? E os seus respectivos demandas de energia, né, demandas energéticas, utilizando essa unidade de potência energética, tanto em watt quanto em quilocaloria por minuto. A gente já sabe como converter de uma unidade para outra. Ali eu coloquei aqui também. Observe que 315 watts equivale 315 vezes 0,0143, que dá 4,5 quilocaloria por minuto. Convém ressaltar que os valores da tabela são aproximados e variam de pessoa para pessoa, tá? Então, tem pessoas que vão necessitar de mais energia para aquelas mesmas tarefas. Tem pessoas que vão necessitar de menos. Ali a gente tem um valor médio, né, que varia um pouco de pessoa para pessoa, só que precisa levar em consideração também essas variações. Então, algumas pessoas necessitam dispensar mais energia que outras para a realização do mesmo trabalho em função de diversos fatores. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um condicionamento físico melhor do que a outra, ela vai gastar menos energia, porque o corpo dela já está acostumado com aquele certo metabolismo. Ou então o corpo dela é capaz de metabolizar mais energia, porque já está acostumado com aquele esforço. Então esses valores mudam tanto do gasto quanto de geração. E isso a gente precisa levar em consideração também. Questões relacionadas a estresse, saúde, diferenças genéticas. Então tudo isso pode mudar essa quantidade de energia necessária para cada atividade. Quando necessária, a fadiga muscular precisa ser aliviada por meio de intervalos de descanso. Em muitos casos, essas pausas são inerentes ao próprio processo de trabalho. Por exemplo, quando o operador relaxa os braços entre uma operação e outra, ou quando ele aguarda a chegada da próxima peça ser montada ou produzida. Então é natural, né, que em determinadas operações já exista um descanso que ocorre durante a própria operação. Por exemplo, aquele tipo de a espera são aqueles fatores de tolerância que a gente discutiu naquela aula de estudo de tempos e movimentos. Existem os descansos que são normais, que a gente considera no próprio cálculo de tempo padrão, que a gente chamou de fatores de tolerância. E nesse intervalo, né, em que ele não está realizando a tarefa dele, ele está naturalmente descansando de alguma forma. Seja no próprio relaxar de braço entre uma operação e outra, seja, por exemplo, numa espera de um material, de uma peça que não chegou, que atrasou. Então isso tudo vai garantir naturalmente um intervalo de descanso. Agora, se o trabalho não tem esse relaxamento, né, no seu ritmo, ou então se ele tem, mas não é
numa quantidade suficiente, vai ser necessário programar as pausas. E aí a recomendação é que a gente faça muitas pausas curtas. Então são pausas curtas, só que numa frequência maior. Isso vai ter uma eficiência muito maior do que a gente fazer uma pausa mais prolongada numa frequência menor. Então a ideia aqui é que a gente programe, né, de maneira padronizada pausas que vão ocorrer entre intervalos, né, naturais ali da operação, com uma frequência relativamente grande, só que no intervalo muito mais curto. Isso vai aumentar a eficiência do que submeter o operador a um trabalho mais prolongado e aí, consequentemente, ele tem que ficar numa pausa mais prolongada. Então, a recomendação é pausas curtas com maior frequência. A fadiga está relacionada a uma capacidade de produção diminuída para qualquer atividade. Quais são os fatores, né, que se combinam para ocasionar esse efeito, né, que é reversível, de justamente limitar a capacidade do organismo na realização da tarefa? Então aqui, ó, são fatores, por exemplo, fisiológicos, que envolvem a intensidade e a duração do trabalho, que a gente já comentou. Então, se você tem um trabalho que tem uma intensidade muito grande e você executa durante um período de tempo muito longo, naturalmente vai levar o nosso corpo, né, o nosso organismo à fadiga. Fatores relacionados à psicologia, né, como monotonia, falta de motivação, e o relacionamento social com supervisores e colegas de trabalho. Então isso também causa uma fadiga, um estresse, um cansaço, justamente por conta, por exemplo, de um desentendimento, uma falta de uma motivação em realizar aquilo, uma monotonia por conta daquela atividade repetitiva. Então isso causa também uma fadiga. E também fatores ambientais ocasionam essa fadiga. Se a iluminação não for adequada, o ruído, se você está trabalhando com barulho, isso também te leva a uma fadiga. Temperatura, às vezes um ambiente muito quente ou muito frio, também vai levar mais rapidamente à fadiga. As consequências da fadiga afetam diretamente a qualidade do trabalho. Então a gente vai tentar evitar ao máximo que o operador chegue no estado de fadiga. Dentre elas se destacam menores padrões de precisão e segurança, que vai ocasionar mais acidentes, simplificação das tarefas, e aí a gente tem uma diminuição da capacidade de esforço, é uma tendência de fazer aquilo de uma forma menos regular, menos precisa também, alteração na memória de curta duração, então perdas de memória, maior índice de erros, e aí consequentemente tem uma diminuição da qualidade, e aí a gente vai ter um aumento de retrabalho, um aumento, né, de erros na execução da tarefa, aumento da rotação de pessoas, devido ao problema de saúde, redução de produtividade. Se a pessoa não está no seu melhor desempenho, a produtividade vai cair. Seguindo então esse estudo, né, a gente tem a frequência cardíaca, também é um fator que tem que ser considerado durante o trabalho. Quando o indivíduo sai do seu estado de repouso e inicia uma atividade física, o número de batimentos cardíacos aumenta, proporcionalmente à intensidade da atividade. Então, atividades mais intensas vão exigir uma frequência cardíaca maior. Para trabalhos que exigem esforços leves, o batimento cardíaco aumenta até atingir um nível compatível com esse esforço. A partir daí, ele se mantém constante. Nessa situação, o trabalho pode continuar por períodos mais longos. Quando o trabalho termina, os batimentos voltam ao ritmo do estado de repouso em alguns minutos, normalmente. Para trabalhos que exigem demasiado esforço físico, a frequência cardíaca ela vai continuar a subir o seu ritmo, né? A sua intensidade indefinidamente, até que o operador seja obrigado a parar devido à exaustão. Então essa é a diferença, né, entre você ter um trabalho que está dentro do seu esforço, né, sua capacidade física, e um trabalho que está além da sua capacidade física, ele vai te levar à exaustão justamente por conta dessa frequência cardíaca. O limite cardíaco que permite a estabilização dos batimentos, e com isso a continuidade de trabalho sem interrupção, que é o que a gente chama de trabalhos de esforço leve, é tipicamente 30 batimentos por minuto acima da sua frequência em repouso. Então, se sua frequência em repouso é de 70 batimentos por minuto,
significa 70 mais 30. Atividades que façam com que o seu batimento suba até uns 100 por minuto vai ser considerada um esforço leve, né, de 70 a 100, né, vai ser considerado um esforço leve. O seu coração vai se estabilizar, né, naquele ritmo que chegou a partir desse esforço, e aí você consegue se recuperar mais rápido. Agora, se o seu nível de batimento for superior a esses 30 batimentos por minuto, né, ele elevar, né, de 30 batimentos por minuto a mais em relação à sua frequência no repouso, a gente vai estar lidando com uma atividade que exige um esforço maior e, consequentemente, ela vai ter uma duração mais limitada. Deve-se considerar ainda o ritmo metabólico do indivíduo. O organismo humano apresenta um ritmo metabólico em ciclos de 24 horas, comandados pelo seu relógio interno, né, seu relógio biológico. O organismo humano apresenta diversas variações cíclicas no seu metabolismo ao longo do dia, como produção de hormônios, funcionamento de aparelho urinário, temperatura interna do corpo, a frequência cardíaca, a pressão sanguínea. Então, esses ciclos variam justamente todos esses aspectos do nosso organismo. O organismo humano ele é naturalmente preparado para atividades durante o dia, reservando a noite para descanso e restituir as suas energias. Ainda assim, é importante observar que o ciclo metabólico varia de indivíduo para indivíduo. Então, apesar de ser maior a frequência, né, de pessoas, o número de pessoas em que o organismo funciona melhor durante o dia, existem indivíduos que trabalham melhor no período tarde, noite e manhã, né? Então a gente precisa, né, existem inúmeras variações, então é possível e útil distinguir pelo menos dois tipos diferentes de pessoas. Aquelas que trabalham melhor durante o dia e aquelas que trabalham melhor tarde, noite e madrugada. As pessoas matutinas são aquelas que acordam cedo com mais facilidade, têm maior disposição para trabalhar no período da manhã e costumam dormir mais cedo sempre que possível. Por outro lado, os vespertinos apresentam melhor disposição para trabalhar no período da tarde, se adaptam melhor a trabalhos noturnos e geralmente vão dormir mais tarde, tendo dificuldade para acordar cedo. Então isso depende do ritmo metabólico de cada pessoa. E isso tem que ser identificado também na hora da gente designar as tarefas para as pessoas adequadas. Estrutura da coluna vertebral também precisa ser considerado. Entre as vértebras existe um disco cartilaginoso, de modo que os movimentos da coluna ocorrem pela compressão e descompressão desse disco. Esses discos não possuem vasos sanguíneos e sua nutrição se dá pela movimentação. Os processos de compressão e descompressão são responsáveis pela absorção de nutrientes. Portanto, esforço que exige que a coluna vertebral fique parada vai ser muito mais desgastante, justamente porque não vai ter essa nutrição natural desses discos, tá? Dessa forma, um trabalho do tipo estático, que força a coluna por tempo prolongado a ficar numa mesma posição, impede o processo nutricional dos discos da coluna, podendo provocar sua degeneração. O problema mais comum de degeneração dos discos da coluna decorre de hábitos de postura inadequada das pessoas, tá? E aí ela fica naquela posição incorreta durante um período de tempo prolongado. O corpo humano pode assumir 3 posturas básicas: em pé, sentado ou deitado. Postura deitado é utilizada para descanso e não existe trabalho estático de nenhum músculo, tá? Então a gente vai falar da em pé e da sentada. Trabalho estático na posição em pé é altamente fatigante por exigir muito esforço dos músculos, esforço estático. Se o trabalho em pé for mais dinâmico, essa fadiga será menor em função do efeito de bombeamento sanguíneo provocado pelos movimentos. O trabalho na posição em pé deve ser evitado sempre que possível, ou ser alternado com o trabalho na posição sentado. Então, já estou até aqui mudando de posição, justamente pelo esse esforço estático aqui sobre a minha coluna. Sempre que for possível, esse trabalho tem que ser realizado sentado, porque o esforço de um trabalho em pé é muito maior. E como a gente quer evitar fadiga, a gente vai sempre optar, né, por aquela forma de trabalho que seja mais adequada, que exija menos esforço do nosso operador. Então, por exemplo, utilização de bancos com altura apropriada, né, ou com altura regulável, permitem que um caixa de supermercado trabalhar ora em pé,
ora sentado, dependendo da necessidade de alívio da fadiga. É lógico que em pé, normalmente, você vai ter uma área de alcance muito maior. Então, nesse caso, o trabalho em pé tem essa vantagem. Só que sempre que possível, ele pode executar aquela sua função sentado. E isso vai exigir menos do seu músculo. Justamente aqui, ó, para aliviar a fadiga, evitar chegar num estado de fadiga que comece a afetar no seu desempenho. A posição sentada é a mais apropriada. Praticamente todos os trabalhos administrativos são feitos nessa posição. Com relação aos trabalhos da produção, cada vez mais e sempre que possível, os gerentes da produção devem optar por essa possibilidade. Justamente nessa visão ergonômica, sempre que possível, a gente vai tentar projetar esse posto de trabalho para que aquele operador possa realizar a atividade na posição sentado. Posição sentada exige esforço estático principalmente dos músculos do dorso e do ventre. Para evitar a fadiga desses músculos, o assento utilizado deve permitir que o trabalhador mude sua postura frequentemente, retardando o aparecimento da fadiga. Os assentos ideais são aqueles que não são nem muito duros, nem muito macio, formato reto, ou seja, não pode ter aquele formato no formato da nádega, sabe? Eles chama de conformação, né? Assento com conformação. Antigamente o assento de ônibus era assim, né? Pelo menos na minha época era quando eu era pequeno. Não pode, porque isso aumenta a incidência de fadiga justamente porque força o seu corpo a ficar numa mesma posição. Então ele tem que ser reto, tá? Permitindo que o indivíduo possa alterar sua postura para aliviar a fadiga ocasionada pela permanência de longo período naquela posição. Então essa mudança foi justamente porque se percebeu que não é a posição correta, a posição incorreta que é o maior causador da fadiga. Na verdade, é você ficar parado na mesma posição que é o maior problema, né? É lógico que ficar na posição incorreta também né? Só que ficar parado, ainda que você force a pessoa a ficar na posição correta, só que se ela permanecer na mesma posição por um período de tempo longo, isso vai ocasionar fadiga. E aí, se você tem um assento que já tem um formato, você não tem a possibilidade de mudar de posição, né? Por isso que reto é o ideal. Isso está na NR17, tá? Tudo isso que eu estou falando, que eu venho trazendo assim para vocês, está na norma reguladora. Então, dê uma olhada nela. A visão, então agora a percepção visual, né? Mais um fator, né, humano que tem que ser levado em consideração. A visão é o mais importante dos 5 sentidos, né, não só para a realização de um trabalho como para o dia a dia. Alguns autores afirmam que a visão controla 90% de todas as atividades do indivíduo. Então, tamanha a importância da visão. A acomodação visual é o processo de focalização dos olhos, permitindo perceber com nitidez objetos situados a diferentes distâncias. Então a gente foca, eu quero ler o que está escrito aqui, eu vou e foco aqui. Então isso aqui é o que a gente chama de acomodação visual. Em que você pode, teoricamente, do infinito, né, essa distância, lógico que não é do infinito, né, tem um limite, até um ponto mais próximo, que a gente chama de ponto próximo, que é o ponto aqui mais próximo que a gente consegue enxergar com nitidez. E é lógico que esse ponto próximo varia com a idade, né? A gente sabe disso. Então aqui, se a gente pegar uma caneta, peguei a caneta e tô aqui, enxergando com nitidez. Eu estou focalizando nela, eu estou enxergando com nitidez. Consequentemente, aqui a tela do computador que está atrás de mim, ela perde, ela começa a ficar embaçada, né? Porque eu tô focando nela aqui, e aqui a parte de trás fica embaçada. Então, quando a gente focaliza o fundo a imagem da caneta aparecerá borrada. Então, quando eu focar ali na tela, quem fica borrado agora é a caneta, porque agora eu estou focando na tela. Então, esse é um processo natural de acomodação visual. Após um trabalho de precisão, então, o trabalho de precisão aqui, que a gente vai trabalhar próximo do nosso objeto de trabalho e exige que a gente tenha uma acomodação visual muito próxima daquele ponto próximo, que é o nosso mínimo, né, a distância mínima, justamente porque a gente precisa, né, de uma nitidez muito grande para identificar, né, os padrões para realizar o nosso movimento ali adequado. Então, após um trabalho de precisão que exige enxergar de perto por longo tempo, a distância do ponto próximo devido ao cansaço, da fadiga visual,
ela tende a aumentar. Então você vai tendo, cada vez que o tempo vai passando, você vai tendo dificuldade de enxergar naquela posição. A distância do ponto próximo também aumenta com o passar dos anos, né? Então aqui, ó, com 16 anos, 80 milímetros. Agora com os 60 anos de idade, ela chega a 1000 milímetros. Então a distância ela vai aumentando tipicamente com a idade. No ritmo de vida atual, as funções visuais são geralmente levadas ao limite de sua capacidade, seja em trabalhos industriais, na escola, no trânsito intenso, em casa assistindo televisão. Então a fadiga visual acontece quando se expõe as funções visuais ao estresse, né, devido à sua utilização. Aqui a gente tem alguns sintomas de manifestação de fadiga visual, são os sintomas típicos: queimação e ardência nos olhos, lacrimejação e avermelhamento dos olhos, visão dupla, dor de cabeça, redução da percepção visual, né, acuidade, sensibilidade aos contrastes, velocidade de percepção também. Então isso tudo são sintomas de que a gente está manifestando uma fadiga visual. Esses sintomas aparecem em trabalhos de muita precisão, leituras de texto que tem uma impressão mal definida. Isso daqui está em norma também. Trabalhos que exigem leitura, a nitidez tem que ser adequada, porque uma mal impressão vai ter um desgaste visual muito rápido. E aí, naturalmente, você não está dando as condições adequadas para aquela pessoa. Letras muito pequenas, telas de computador com baixa definição. É típico, né, quando o monitor está com problema, por exemplo. Iluminação inadequada, que aí força a sua visão, né? Você tem que se esforçar mais, etc. Tá? E temos também percepção auditiva. É o processo fisiológico de percepção das ondas, né, por meio do ouvido. E esse processo, né, de percepção auditiva, ele é análogo ao processo de percepção da luz pelos olhos. Porque tanto a onda mecânica, né, o som é uma onda mecânica, a luz é uma onda eletromagnética. Então, no fundo, tanto o nosso olho quanto o nosso ouvido, eles percebem a intensidade, a duração e a frequência da onda. E, por exemplo, a frequência da luz é o que determina a cor, né? No caso do som, a frequência é que vai determinar a tonalidade, se é mais agudo, se é mais grave. Se o som for com uma frequência maior, é mais agudo, frequência menor é mais grave. Então o processo é análogo, tá? No caso da audição, o ouvido capta ondas sonoras, que são transformadas em impulsos elétricos que vão ser enviados para o cérebro por meio do nervo auditivo. E aí ele vai processar esse som. Todo movimento mecânico repentino provoca variações na pressão do ar, por exemplo, falar, né? Que se propagam em ondas que ao atingir o ouvido provocam a sensação sonora. De maneira geral, os sons possuem 3 variáveis principais e importantes: a altura, que também é chamada de frequência ou tonalidade, a intensidade desse som e a duração dele, quanto tempo que ele dura. Tá? Então a altura do som, né? A altura ou tonalidade é a sua frequência, medida em hertz. Tá? Quanto mais alto o som, maior é a sua frequência, ou seja, ele é mais agudo. Quanto mais baixo, menor é a frequência, o som se torna mais grave. O ouvido humano ele consegue perceber sons na frequência de aproximadamente desde 20 Hz até 20 kHz. É lógico que isso varia também com a idade, né? Tem até, acho que alguns testes aí na internet que você, por exemplo, você pode fazer com uma pessoa mais nova do que você, faz junto com ela. Que aí você parte lá de uma frequência bem alta, aí vai chegar no momento ali que você, ou melhor, parte de uma frequência baixa e vai aumentando a frequência. Aí vai chegar no momento em que você não tá ouvindo mais nada. Só que, sei lá, o seu filho, né, o seu neto, ele continua ouvindo. Porque com o passar dos anos você vai perdendo esse limite. Só que a maioria dos sons da fala são na frequência de 300 a 700 Hz. Então você não perde essa sensibilidade em relação à frequência. Agora com o passar do tempo, você perde também a sensibilidade em relação à intensidade. E aí a pessoa tem que falar mais alto, né, para você poder ouvir. Então isso também é natural, né? É um processo natural do corpo humano. Então outro fator é a intensidade do som, que é a energia, né, ou a pressão dessa onda. Então quanto maior for essa onda, maior é a sua intensidade.
A unidade medida dessa pressão é normalmente micropascal. Pascal é uma unidade de pressão, micro representa 10 elevado a menos 6. Né? É que nem mili, né? Mili representa 10 elevado a menos 3, como milímetro, né? E micrometro, né? Seria 10 elevado a menos 6 metro. E micropascal, 10 elevado a menos 6 pascal. O som mais fraco que o ouvido humano pode escutar, tipicamente 20 micropascal. Então a gente vai usar esse 20 micropascal como referência, que seria o mínimo, né? Como o ouvido humano é capaz de ouvir uma enorme gama de intensidade de sons, desde um leve respirar até o jato de uma turbina, na prática utiliza-se outra unidade de medida em escala logarítmica, chamada de decibel, dB. A gente usa escala de dB toda vez que a faixa dinâmica é muito grande. Então, se a medida varia de 1 micro até 1 mega, que seria 10 a menos 6 até 10 elevado a 6, que é uma variação absurda, a gente utiliza tipicamente uma escala de dB. E esse é o caso do som, né, da pressão sonora, dessa intensidade do som. Ela varia muito. Tem hora que esse som está na faixa ali do 20 micropascal, mas tem hora que ele está na faixa de 20 pascal. E aí 20 pascal é 20 milhões de micropascal. Então você imagina um valor que varia de 20 a 20 milhões. É uma variação muito grande. Aí o que a gente faz nesse caso? Transforma para a escala logarítmica. E aí esse 20 a 20 milhões, na escala logarítmica, seria uma variação de 1 a 60, né? Então essa é uma variação muito pequena. Na escala de dB vira uma variação de 1 a 60. Né? 1 a 60, 1 a 120, dependendo de qual a fórmula que a gente está usando. Bem, então vamos lá. Então aqui está a fórmula que a gente vai utilizar, que é o padrão, né? O padrão utiliza essa norma por padrão, que é para a gente converter essa medida que porventura a gente esteja fazendo em micropascal para a escala de dB, que é a escala que a norma utiliza, tá? A relação entre pressão sonora em micropascal e em decibéis é apresentada na fórmula a seguir. Então a gente tem que essa medida em dB, desse SPL, né, que é o nível de pressão sonora, Sound Pressure Level, né, em inglês, por isso que é SPL, é igual a 20 vezes o log. A gente vai passar para uma escala de dB, a gente vai usar uma escala logarítmica. Log na base 10. A gente vai fazer o log do quê? De Px, que é o valor da pressão, pelo P0. Quem é P0? P0 é justamente a pressão sonora mais baixa que o ouvido humano pode detectar. Vai ser quem? O 20 micropascal. Então, por exemplo, se a gente tem uma pressão sonora de 4 milipascal, que seria, passando para micro, né? 4.000, porque a diferença de micro para mili é 1.000, né? 4.000 micropascal. Em dB, ela vai ser 20 vezes log de 10 de 4.000 dividido por 20, que é 20 vezes log na base 10 de 200. E aí log na base 10 de 200, quanto que dá? Se eu fizer aqui na minha calculadora, ó, log de 200 é 2,3. Se eu pego esse 2,3 e multiplico por 20, dá 46 dB. Então eu acabei de converter de micropascal para a escala de dB. O ouvido humano é capaz de detectar sons que vão de 20 a 120 dB. O aparelho utilizado para medir essa intensidade é chamado de decibelímetro. Então já existe um aparelho que já faz a medição em dB para a gente, tá? Os sons normalmente gerados no dia a dia das pessoas, né, no celular, nas lojas, nas ruas, no escritório, nas fábricas, geralmente estão nessa faixa de 50 a 80 dB, tá? Então esses são os sons típicos. O problema, né, é que se essa intensidade for superior a 120, a gente vai ter desconforto, e se for por tempo prolongado, a gente pode ter um problema irreversível, problema auditivo irreversível, tá? Aqui a gente tem, nessa tabela, uma relação, né, entre a qualidade, né, a intensidade, sobre a intensidade desse som, o valor dele, né, da intensidade em dB, e o tipo de ruído que tem esse valor de intensidade. Então, por exemplo, se for de 0 a 20, a gente chama de uma intensidade de som muito baixa. Por exemplo, o farfalhar das folhas.
Um som baixo seria de 20 a 40 dB. A gente considera que é um som baixo. Por exemplo, uma conversa silenciosa. De 40 a 60 é um som moderado, uma conversa normal. Então, tipicamente, as conversas variam de 40 a 60 dB. Agora, de 60 a 80, que seria uma intensidade de som alta, um ruído médio de uma fábrica, o som do trânsito do dia a dia. Muito alto, por exemplo, né, que seria de 80 a 100 dB, o apito de um guarda, o ruído de um caminhão. E o som ensurdecedor, né, de 100 a 120, né, o som de uma discoteca, né, de uma boate, um avião decolando. São aqueles sons que chegam próximos ali do nosso limite. E o terceiro fator, né, então, a frequência, a intensidade e agora a duração. Duração do som diz respeito ao tempo durante o qual ele ocorre, geralmente é medido em segundos. Sons que apresentam curta duração, menos do que 0,1 segundos, podem ser difíceis de identificar se comparados a sons com maior tempo de duração, tipicamente acima de 1 segundo. É importante destacar que a indicação da pressão sonora não é suficiente em relação à sensibilidade, uma vez que a sensibilidade do ouvido humano também depende da frequência. Então, se a gente for falar sobre a sensibilidade, ela não está diretamente relacionada apenas à intensidade. Ela também varia com a frequência. Então, um som de 100 dB, vamos imaginar um som de 100 dB na frequência de 100 Hz, que é uma frequência mais baixa, e na frequência de 1000 Hz, né, de 1 kHz, que é uma frequência mais alta. É a mesma intensidade. Então, o som de 100 dB na frequência de 100 Hz é percebido de forma menos intensa do que um som de 100 dB na frequência de 1000 kHz. Nosso ouvido é mais sensível a essa frequência de 1 kHz quando comparado à frequência de 100 Hz. Então, existe uma variação da sensibilidade em relação à frequência. E, por fim, nós temos o senso chamado senso sinestésico. Senso sinestésico permite que o organismo humano perceba movimentos do seu corpo sem a necessidade de um acompanhamento visual, bem como as forças internas e externas exercidas pelos músculos. Então, a gente não precisa de um acompanhamento visual para executar determinadas tarefas, principalmente à medida que a gente repete ela. Então, aqui, o senso sinestésico é importante para o desenvolvimento das atividades do trabalho, uma vez que muitos movimentos são feitos sem acompanhamento visual. Por exemplo, um trabalho que é feito digitando, sem o digitador precisar olhar para a tela ou para o teclado. Ele digita, ele enxerga o que ele está fazendo através desse seu senso sinestésico. Então ele sabe aonde ele está. Só pelo movimento ele sabe o que ele está digitando, aonde que ele está clicando. Quando o operador de empilhadeira presta atenção na movimentação em transporte de carga, ele está acionando ele pé e alavanca e os controles sem precisar ficar olhando para eles. A gente, quando dirige, também dirige sem a necessidade de ficar olhando para o pedal, para o volante. Então isso daí são chamados de senso sinestésico, tá bom? Então fechamos essa videoaula. Essa é a nossa última aula, tá? Dessas aulas que eu separei para vocês aqui no YouTube, no canal do YouTube, para servirem como um complemento ao material de vocês, que é a apostila. Então vocês têm a apostila, que é o material principal, né? Aquele material em que vocês precisam estudar, né, para a prova. E aqui vocês perceberam que eu trouxe temas relacionados a esse material que, na minha visão, são muito relevantes para quem quer atuar como um gestor da produção, tá bom? Amanhã vai ter ainda a aula de questão, né? A gente encerra hoje essa nossa aula de conteúdo disponibilizada no YouTube. Só que amanhã a gente vai ter ainda mais uma aula de questão. Essa questão eu tirei da prova, se eu não me engano, ou foi da Petrobras ou foi da Transpetro, tá? Mas o interessante dessa questão é que ela trata sobre a NR17. Como eu falei com vocês, dependendo do concurso que vocês estiverem fazendo, vai cobrar o conhecimento da norma. Se vocês estão trabalhando, simplesmente, vocês têm a norma para consultar. Mas para quem estiver estudando para concurso, vai ter que decorar essa norma. E eu vou mostrar para vocês como que ela é cobrada. A norma é cobrada de forma literal, tá? Então é preciso conhecer a norma de maneira completa. Não é difícil, ela não é grande. Essa NR17 é bem tranquila de decorar. E aí, como exemplo, né, de como ela é cobrada,
para que vocês tenham entendimento de que é preciso ter um conhecimento literal da norma na aula de amanhã, né, que vai ser uma aula de questão, e aí vai ser a última aula, né, desse nosso curso do YouTube. A gente vai estar tratando sobre a NR17, tá bom? Então fechamos, nos vemos então numa próxima disciplina, que eu espero conseguir o quanto antes, né, preparar para que vocês tenham, né, mais um conteúdo de disciplinas do nosso curso de administração ou engenharia de produção, que possa estar servindo também de forma satisfatória, de maneira a aumentar a qualificação profissional de vocês, o entendimento sobre os temas relacionados ao trabalho onde vocês estiverem atuando. Bom, muito obrigado, então nos vemos num próximo curso, numa próxima disciplina. Valeu!